Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 125 de leitura corrida da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a você sentar aqui na mesa comigo, pegar o seu chá, sua água, seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Vamos ler 1 Crônicas do capítulo 12 até o capítulo 16, versículo 7. Bora então? Capítulo 12, versículo 1. Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aizer e Joás, filho de Semá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram esses: Gesiel e Pelete, filhos de Asmazete, Beracá e Jeú, que eram da cidade de Anatote. Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso, é um dos líderes do grupo chamado Os 30. Jeraías, Jazias, Joanã, Jezabe, que era da cidade de Gedera, Eluzai, Jerimote, Belaías, Semarias, Cefatias, que era da cidade de Harife, Eucana, Isaías, Azarel, Joezer, Jazebeão, que eram da tribo das famílias de Corá, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. Os membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São esses os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles eram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Elzabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1.000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alagava suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também um grupo dos homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vierem como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração o que façam parte do meu grupo. Mas se vierem para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ai, glória. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São esses os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Zobadade, Eliú, Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1.000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este era o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens, e Zadok, um jovem soldado capaz
veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes que foram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do Oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandantes por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Azer, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isso é, Ruben, Gad e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos os soldados preparados para a batalha foram até Hebron, resolvidos a fazerem Davi rei dos israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Isacar, Zebulon e Naftali no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isso é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. A Arca da Aliança é tirada de Kiriat Jearim. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor, o nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Ramat no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baala, isso é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirarem dali a Arca da Aliança de Deus, ao qual tem o nome de Senhor que se assentava no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Aminadab. Uzá e Aiel guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isso é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertenciam a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. E morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus na sua ira havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e disse: agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo que era dele. O reinado de Davi é reconhecido por Irão. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo seu reino progredir. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São esses os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iber, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse um enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar os exércitos dos filisteus.
Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gézer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Capítulo 15. Preparativos para fazer a mudança da Arca da Aliança. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi e também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão, os levitas, e dos grupos das famílias dos levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, o nosso Deus, nos castigou, por não o termos consultado como deveríamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com pratos. Dos grupos das famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etan, filho de Cuxiais, e era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Serimirote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maséias, Benaías, para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que começavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeléu, Miqunéias, Azazias e os grupos do templo, Obed-edom e Jeiel, porque era entendido em música. Quenaías foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeaías, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para trocarem trombeta em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebaías, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. Então o rei Davi, os líderes de Israel e as comunidades militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas para carregarem a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Quenaías, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho, e assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos, de músicas, de harpas e de liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Capítulo 16. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. E deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias, o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocar trombetas todos os dias em frente da Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Olha que leitura mais fluida que a gente está tendo agora. A gente voltou na introdução da história, não mais só aquelas genealogias, e a primeira coisa que a gente vai perceber,
que é muito importante aqui. Por que que Davi não teve sucesso em trazer a Arca da Aliança da primeira vez e por que que ele teve da segunda? Ou melhor, por que que nós nos frustramos tanto quando às vezes Deus dá para nós um plano, um trabalho ou alguma coisa que provém do Senhor e nós não somos bem-sucedidos? Isso deve marcar profundamente o nosso coração. Davi não fez da forma como Deus gostaria que fizesse. Tanto que o próprio Senhor, ele vai salientar na Escritura, dizendo que eles não inquiriram ou não buscaram o conselho de Deus para como fazer isso. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente vai pegar e vai receber sim um plano de Deus, uma promessa de Deus, vai receber uma palavra de Deus para fazer alguma coisa. E pasme, a gente vai se dar mal. Mas Kalel, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou ungido por Deus, eu sou uma pessoa que anda no temor do Senhor. E eu sou uma pessoa que recebeu uma palavra. Como que isso pode dar errado? Pode dar errado porque não adianta nada a gente ter a palavra, mas não saber como se conduzir nessa palavra. Da mesma forma como Davi recebeu a palavra que tinha no seu interior para trazer a Arca da Aliança para o centro de Jerusalém, ele tinha essa convicção interior dentro dele, mas ele não fez da forma correta. Tanto que isso levou a Davi a ter um trauma de Deus. Davi ficou apavorado com Deus. Davi pensou assim: meu Deus, esse cara só tentou não deixar a arca cair, que era usar, e morreu. Eu tô com medo de Deus agora, eu vou me afastar um pouco de Deus. Eu achava que era oba-oba, que era muito legal estar na presença de Deus, mas eu tô vendo que aqui há alta vantagem, aqui que se eu encostar eu vou morrer, se eu andar de uma forma errada diante de Deus, eu vou morrer. E essa experiência gerou em Davi um temor muito grande. Mas essa é a grande questão. Só porque a gente cometeu um erro e um deslize da maneira como nós deveríamos fazer, não quer dizer que Deus ainda não aprova os planos e os projetos para nós. Então fica essa dica aqui. Será que nós, simplesmente por termos feito da forma errada, não consultando a Deus, não sabendo qual era a vontade, o modus operandi que era para fazer a vontade dele, e nós nos magoamos ou com a igreja, ou com os projetos de Deus, ou com as coisas da nossa própria família e casa que Deus tinha prometido realizar? Será que esse não é um momento igual Davi teve, de reencontrar com os planos antigos do Senhor, vendo que eles ainda são para o nosso tempo, vendo que ainda eles são para nós hoje? Será que essa pequena chama que está aí no teu coração, que um dia foi tão quente, tão ardente, será que não está na hora da gente reaquecê-la de novo? Só que agora, não seguindo os nossos próprios pensares, os nossos próprios achismos, mas segundo a palavra. A grande diferença da primeira para a segunda foi que Davi entendeu na palavra o que precisava ser feito. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia, ela não é só grande porque ela tem muita revelação. Ela é grande porque Deus precisou dar muita instrução para nós, pecadores. Porque se a gente não tivesse pecado, a Bíblia ia ser bem fininha. Mas como a gente tem pecado, Deus tem que explicar cada pequena coisa que deve e que não se deve fazer. Então olhe para a Bíblia como a sua bússola de como realizar os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Essa é a nossa mensagem da parte de hoje. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter ficado aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã.